Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. É um exercício a cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Portanto, a palavra dele hoje nos convida. Se coloque, entregue, sem reservas, para que Deus conduza a sua vida. E quanto mais nós nos colocamos nas mãos de Deus, mais abençoados, mais felizes nós nos tornamos. A Bíblia no livro de Salmo, capítulo 118, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Salmo 118, o verso 5. Em meio às lutas da vida, em meio aos problemas, às dificuldades, a melhor saída para todo cristão é invocar o nome do Senhor. Quando nos colocamos nas mãos dele, nós entendemos que ele de fato é o nosso mais alto refúgio. E a Bíblia nos afirma o seguinte: que ele nos ouve e que ele nos atende, nos socorre e nos concede a vitória. A cada manhã, nesse canal, o nosso objetivo é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, o verso 1. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. A Bíblia é fantástica, porque quando nós estudamos, nós vemos que há a revelação divina de Deus para os seus filhos aqui nessa terra. Mas cuidadosamente, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nos deparamos com um Pai de amor, um Deus misericordioso, compassivo, que ele conduz a história com o objetivo de salvar os seus filhos. Embora ele tenha colocado nas mãos dos seres humanos o direito de escolha, mas como um pai de amor sempre está nos convidando a seguir as suas orientações e fazer a sua vontade. Ele não nos abandona, mesmo depois que tomamos decisões equivocadas. É um pai que nos acompanha, está com os seus braços abertos para nos receber e nos conceder a vitória. Isso claramente nós vemos na palavra de Deus. Porque quando Deus tirou o seu povo do Egito e os levou para a terra prometida, Deus estava preparando uma nação para receber o seu filho. O Filho de Deus nasceria no meio daquela nação para que eles pudessem entender que somente através dele poderia obter a vida eterna. E essa nação seria responsável para comunicar para todo mundo o desejo de Deus para toda a terra, que a salvação é uma prerrogativa divina. É o próprio Deus que queria ser o rei de Israel. Através do regime teocrático, Deus falaria, o seu povo ouviria e eles alcançariam todas as bênçãos de Deus. Mas eles escolheram ter um rei. Eles escolheram ter um homem que fosse à sua frente. E o primeiro rei de Israel é Saul. É o próprio Deus da nação de Israel que está ao lado de Saul para que ele pudesse vencer as suas fraquezas e alcançar a vitória. Deus não permitiu que Saul chegasse ao trono e o abandonou e o deixou sozinho. Não. Pelo contrário, Deus estava ao lado de Saul para lhe orientar, para lhe ensinar, para que a cada dia ele pudesse crescer e se tornar um rei segundo o coração de Deus. Saul tinha ao seu lado o profeta Samuel, era o seu pastor. Samuel iria lhe pastorear, Samuel iria lhe orientar em cada decisão. Saul escolhe viver uma vida independente de Deus. Ele queria escrever a sua própria história. Ele acreditava que sozinho poderia viver uma vida feliz. E o resultado das suas escolhas, das suas decisões, são a mais triste possível: morte, dor, tristeza e decepção. Era uma batalha em Gilboa contra os filisteus que Saul é morto. Ele pede para que o seu escudeiro se lance sobre ele com a sua espada, porque ele não queria ser morto pelos incircuncisos, pelos filisteus, e é por isso mesmo que ele se lança sobre a sua espada e tira a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 10, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Isso não quer dizer que não tivesse sobrevivido familiares de Saul. Nós encontramos o nome de Isbosete, que era filho de Saul, que era o seu descendente, que tinha sangue real. Ele sobreviveu. Querido amigo, como é imprescindível a cada dia tomarmos decisões que agradem ao Senhor. Vale a pena nós abrirmos mão do nosso sonho para sonharmos os sonhos de Deus. Os sonhos e os planos do Senhor para a nossa vida são muito maior do que nós sonhamos para nós mesmos.
Nós somos pequenos demais, somos falhos. É por isso que a cada dia nós precisamos aprender através da palavra de Deus quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, o benefício é o nosso próprio. 1 Crônicas, capítulo 10, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, a cidade de Jabes de Gileade tinha uma dívida de sangue para com Saul. E quando souberam que os filisteus tinham matado a Saul, seu escudeiro, tiraram a sua cabeça e colocaram dentro do templo Astarote, lá no território dos filisteus. Os homens valentes de Jabes de Gileade foram até o território dos filisteus, tomaram a cabeça, o corpo de Saul, e trouxeram para que ele pudesse ser sepultado de uma forma digna. Embora Saul tenha sido o primeiro rei de Israel, ele não foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não viveu uma vida humilde diante do Senhor. Ele não colocou o seu coração em harmonia com as verdades eternas. Mas nós precisamos entender uma coisa: não é porque Saul não foi um homem segundo o coração de Deus, o rei ideal para a nação de Israel, que o povo do Senhor não deveria respeitá-lo. Ele foi entronizado pelo próprio Deus. Portanto, a atitude da cidade, dos homens valentes de Jabes de Gileade, em ir no território dos filisteus e trazer o seu corpo para que pudesse ser enterrado, é uma demonstração de respeito. Isto nos ensina que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos também ter respeito aos líderes que foram empossados por Deus, as nossas autoridades constituídas do nosso país. Nós precisamos respeitar esses líderes, líderes espirituais, líderes políticos, líderes da nossa família. Nós precisamos entender que esses homens têm uma função específica dada por Deus. É claro que muitas vezes eles escolhem fazer a sua própria vontade e serão eles mesmos que um dia terão que responder diante do tribunal de Deus. Como nós podemos ver no versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Saul foi tão longe do Senhor, ele estava mais disposto a ouvir os espíritos de um necromante do que ouvir a voz de Deus. Deus tinha sido muito enfático. Deus tinha falado através da boca do profeta Samuel que o seu povo não poderia consultar necromantes, feiticeiros. Todas essas práticas eram aborrecíveis aos olhos do Senhor, mas é o próprio rei de Israel, Saul, que consulta uma médium em Endor. Todos aqueles que estão dispostos a viver nessa vida sem a bênção de Deus irão colher os mesmos frutos que Saul colheu. Saul escolheu consultar um necromante em vez de buscar a Deus, e as consequências foi viver uma vida sem a companhia e a bênção do Senhor. Automaticamente, ir para o campo de batalha, ele se tornou vulnerável. O comandante do exército de Israel não pôde protegê-lo porque ele não queria que Deus lhe protegesse, mas estava em busca de outro tipo de proteção. E, consequentemente, o final da sua história é dor, sofrimento, morte e angústia. Se o rei Saul, antes de consultar a médium de Endor, tivesse se arrependido, tivesse confessado seus pecados, tivesse buscado sinceramente se encontrar com o seu Deus, Deus teria perdoado o seu pecado, Deus teria lhe ouvido, Deus estaria ao seu lado para ser o seu amparo. Mas Saul não experimentou um verdadeiro arrependimento. Saul temia mais perder o seu trono do que agradar a Deus. O verdadeiro arrependimento que deve brotar no nosso coração deve ser porque nós ofendemos a Deus. O pecado é uma ofensa ao Senhor, não medo das consequências do pecado. Saul tinha medo das consequências, mas não tinha receio do fato de ter ofendido o coração do seu Deus. É com essas palavras que o autor do livro de Crônicas, ele faz uma transição da história do rei Saul para a história agora do rei Davi. Da sua descendência nasceria o Filho de Deus, um rei que foi considerado pelo Senhor um homem segundo o coração de Deus. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o capítulo 10 do livro de 1 Crônicas, nós teríamos muitas lições para tirarmos desse capítulo. A primeira delas: jamais poderemos ir para o campo de batalha sem termos a certeza da bênção de Deus sobre a nossa vida. Não podemos sair de casa, irmos ao campo de trabalho, sem que nós possamos ter a certeza que a nossa vida foi abençoada pelo Senhor, que o Eterno está ao nosso lado, que os seus anjos nos acompanham,
Somente tendo essa convicção é que nós sairemos da nossa casa. Quando o pecado começa a fazer parte da nossa vida, nós não estamos dando espaço para Deus. Ele não tem como compactuar com uma vida envolvida no pecado. Por isso que as nossas escolhas, por isso que as nossas decisões são imprescindíveis para que Deus continue a abençoar a nossa vida. Hoje é o dia que nós temos que escolher a quem servir, como falou o profeta Elias, a Deus ou a Baal. A história de Saul poderia ser bem diferente se ele tivesse escolhido amar ao Senhor, se ele tivesse escolhido ouvir o que Deus estava ali falando através do profeta Samuel. O seu futuro, a sua história, a sua genealogia seria completamente diferente. Mas pelo fato de assumir o controle da sua própria história, o seu final foi dor, tristeza, morte e decepção. Hoje também Deus coloca em nossas mãos o livre-arbítrio. Que eu e você, nessa manhã, escolhamos a cada dia fazer a vontade do Senhor, seguir as suas orientações para que nós tenhamos uma vida feliz. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Portanto, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. E Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.